Vamos iniciar aqui. Sejam mais uma vez bem-vindos. Espero que todos estejam. Tem que dormir cedo agora. Espero que todos estejam bem aí, tá? Antes de nós orarmos, deixa eu só lembrar aqui, os vídeos das nossas aulas estão aí atualizados. Lembra que agora eu estou mandando naquele tipo aplicativo que eu fiz, tá? Você tem a lista lá todinha, e aí o vídeo eu vou só acrescentando. E aí você escolhe lá o vídeo que você quer ver, tá? Essa aqui vai ser a nossa aula 9, tá? Aula 9 aqui com o Bruce, do livro de Atos, tá? Sobre as tarefas, parabéns aí, vocês estão atualizando aí as tarefas de vocês. Estou vendo lá, estou atualizando, estou marcando, tá? Então, que bom que estão fazendo aí as tarefas. Só tem aquelas 5 tarefas mesmo, tá? Não sei se o Bruce vai passar alguma hoje. Não quero dar ideia para ele. Vai falar baixo. Ele não viu, não. Tá bom? Então vamos orar, meus queridos. Depois nós vamos continuar aqui a nossa aula com o pastor Bruce. Eu tá? gosto das tarefas. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pela comunhão, pela amizade que temos uns com os outros. Adoramos o Senhor porque isso só é possível por causa da tua igreja. Obrigado porque o Senhor nos chamou para fazermos parte desse corpo. E nós adoramos o Senhor. Que o Senhor esteja cuidando da vida, da família de cada um aqui nessa noite. Oro pela vida do Bruce, pela sua esposa Alissa, pelos seus filhos, toda a sua família aí, que o Senhor esteja cuidando também de cada um deles. E nós colocamos, Senhor, esse tempo aqui da aula com o Bruce, olhando no livro de Atos, que o Senhor nos motive, primeiramente, a termos mais a intimidade com o Senhor, e também sermos motivados pelo Teu Espírito a cumprirmos, ó Deus, o ID do Senhor e compartilharmos do Teu Evangelho. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Bruce, pode assumir aí. Boa noite para todos. Eu queria passar essas fotos para vocês no começo, porque a gente falou depois do tempo um pouquinho sobre essas coisas. Ricardo, ele orou por nossa família aí, mas eu falei com ele antes que a esposa do Jonatas, o nome dela é Lívia, ela vai para o hospital hoje à noite para dar à luz do nosso terceiro neto hoje à noite. Então, ore por isso, que tudo dê certo por eles. Então, você falou que eu sou muito parente, eu tenho 2 noras que são parentes, né? Mas eu vou fazer um pouco revisão da coisa, porque eu acho que essa parte do Atos é uma parte muito importante para nós. Eu gosto de fazer resumo, porque eu quero que você fique com o livro de Atos bem na sua cabeça. Eu gosto de ter uma noção o que está em cada capítulo da Bíblia. Eu não tenho o hábito tanto de memorizar como devo, mas eu memorizo os endereços, mais ou menos, dos diferentes livros da Bíblia, mas eu não sei se você gosta disso. Eu gostaria de algum de vocês falar que não é muito ajuda ou não ajuda muito, mas eu gosto de fazer um resumo assim, com gestos, um gesto ou 2 ou 3 gestos associados com cada capítulo para você memorizar conteúdo. Você lembra que em capítulo 1, o número lá é o capítulo da Bíblia, né? A gente começou com a ascensão de Jesus. Você lembra isso? Ele falou, você recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão os meus testemunhos. E segunda coisa que você lembra que todo mundo pode fazer isso, o gesto, esse foi a ascensão, né? Jesus, e a escolha do Matias. Do dia do Pentecostes é o contrário de ascensão, que é descido do Espírito Santo sobre as pessoas, pela primeira vez habitando na vida das pessoas. E formou
esse foi o dia do nascimento da igreja. Se você sabe, eu e Ricardo estamos falando antes um pouco sobre escatologia, mas nossa visão da Igreja dos Irmãos é que a igreja é distinta de Israel. E nós cremos que a igreja começou no dia do Pentecostes, que você tem a igreja, ok? Essa foi a unidade da igreja. O paralítico, você lembra que eu levantei, dancei, você lembra que ele foi pulando. Esse é o paralítico que foi curado lá no templo por João e Pedro. E você teve o discurso de Pedro, e a essência do discurso é: vocês crucificaram, mas Deus levantou, Deus ressuscitou. Esse foi o discurso. E imediatamente os saduceus não gostaram e houve a perseguição, que eles ameaçaram, eles falam: não é salvação no outro, senão a Jesus. Então, o que eles fizeram? Quando eles foram liberados, finalmente ameaçados, eles oraram. Essa é a oração. E aí, em capítulo 5, a gente tem esses... No fim do capítulo 4, eles falaram sobre Barnabé, que vendeu tudo, mas Ananias e Safira ficaram com a parte e deram uma parte para os outros. Ok? E capítulo 5, você também, depois disso, houve uma perseguição que eles acusaram eles de o que é... de encher Jerusalém com sua doutrina, mas eles liberaram eles por causa de Gamaliel, que falou sobre isso. Daí, você lembra que a igreja ficou multiplicando, e houve 7 servos, que eu fiz esses 7 servos que serviram as refeições para as pessoas, os helenistas, em capítulo 6. Aí, um daqueles 7 servos era um homem que chama Estevão, e Estevão deu a mensagem sobre eu não me lembro tudo que eu falei, que eu lembro o gesto, mas Deus fala com as pessoas, ele falou sobre a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus, esse discurso dele. Aí você tem o Felipe, evangelista Felipe, foi correndo atrás da carroça da pessoa de Etiópia, e os samaritanos receberam a palavra de Deus. Capítulo 9 foi a conversão do Paulo, e isso quando Deus abriu os olhos dele fisicamente, quando as escamas caíram dos olhos, e abriu os olhos espiritualmente. Tem 2 milagres os 2 milagres, né, que aconteceu de Pedro, é que um era que ele levantou Dorcas do morto, e ele curou um paralítico também que estava lá, e esse era para preparar para a conversão de Cornélio. Pedro foi chamado para a conversão do Cornélio, e a gente deu o símbolo assim, que você lembra a visão, os 4 cantos lá do lençol que desceu com todo tipo de animal. Pedro, levanta, mata ou come. Não, Senhor. E finalmente ele entendeu que essa visão era para ele aceitar os gentios. E Cornélio se converteu e recebeu o Espírito Santo. A defesa do Pedro, ele explicou a visão. Quem sou eu para lutar contra Deus? Aí, com a inspiração do Cornélio, em capítulo 11, você vê a formação da igreja de Antioquia, que era a igreja missionária, que estamos aqui, filhos da fé dessa igreja. Capítulo 12 foi o final, perseguição. Você tem a espada, que é essa espada, que matou Tiago, que era o irmão de João. Você também tem naquele capítulo, Herodes, ele prendeu Pedro. Você lembra, mais uma vez, perseguição, mas o anjo liberou ele à noite. Capítulo 12 também, você tem, e esse é onde eu terminei, você fala, que ele sentiu a coisa na barriga dele. Então, Herodes morreu. Então, eu sempre gosto de falar, Deus pegou, você tem Tiago, João e Herodes. Olha o que Deus fez.
Ele deixou Tiago morrer, liberou Pedro, matou Herodes. E esse foi para a glória e a maneira que a igreja expandiu. A gente viu capítulo 13, chamado missionário, no contexto de adoração, que eles foram embora para fazer isso em Chipre. Você tem a história de Bar Jesus, que ficou cego por um tempo, por causa que estava pondo lá para o cônsul Sérgio Paulo, Sérgio Paulo, e você tem capítulo 13, a discurso na sinagoga. Deus chamou a equipe missionária lá para o que é Turquia hoje, e você tem capítulo 13, discurso na sinagoga de Antioquia, e mais uma vez ele falou sobre a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus, mais uma vez que foi a coisa importante. Daí você tem o aspecto que a gente vai estudar hoje à noite. Quase eles fizeram sacrifício para Paulo, e a gente vai explicar isso, mas eles apedrejaram, ok? Esse foi essa coisa. Eu espero que isso ajuda você pegar a visão inteira. Hoje à noite, eu vou só falar sobre o que a gente vai falar sobre hoje à noite. A gente vai falar sobre essa parte de apedrejamento, capítulo 14, capítulo 3, daí 14, você tem 15, concílio de Jerusalém, que é importante. A equipe foi dividida, Barnabé foi uma direção e Paulo foi para outra direção, chamado de Macedônia, que esse foi para o evangelho levado para a Europa, conversão do carcereiro, eles foram expulsos da Macedônia. Eu vou deixar essas coisas, mas a gente vai falar sobre isso. Eu dei semana passada para vocês também. Eu creio que essa tabela é muito bom, mas eu tenho uma coisinha para corrigir. Eu quero deixar duas coisas claras sobre isso. Tá vendo esse? Eu achei muito interessante que cada viagem missionária durou mais tempo. E a segunda viagem é que ele foi realmente mais distância lá. Mas a gente não sabe, em realidade, quantas igrejas foram plantadas por Paulo e os companheiros. Mas a gente pode imaginar, eu coloquei 6 antes, mas eu esqueci que ele pregou lá em Pergue também. Então, é bem capaz que ele plantou uma igreja lá também. Então, eu ia corrigir essas igrejas plantadas para 7. Mas pode ser que foi muito mais, a gente não sabe. Essa razão que eu falei que a ênfase dele estava em evangelismo. Mas quando ele voltou, ele viu que não estava precisando fortalecer essas igrejas mais no entendimento do evangelho. E você pode ver na segunda viagem, ele ficou um pouco frustrado, desanimado, de fato. A gente pode ver esse desânimo em Paulo, especialmente em capítulo 18, porque ele não deu o tempo que ele queria para deixar a igreja mais forte. Eu creio que ele reconheceu que ele precisava investir mais nas igrejas, na maturidade, no discipulado, e essa é a razão que ele não plantou tantas igrejas, e você pode ver que é sempre o desejo de Paulo ficar mais tempo. Então, depois da primeira viagem missionária, ele escreveu Gálatas. Durante a segunda viagem missionária, ele escreveu o primeiro e segundo Tessalonicenses. Durante a terceira viagem missionária é que ele escreveu o primeiro e segundo Coríntios e Romanos, que ele escreveu durante a terceira viagem, e quando ele foi preso em Roma, ele escreveu Efésios, Colossenses, Filemon, eu estou esquecendo um lá. Filipenses. É Filipenses que eu esqueci. Obrigado. Não estava indo em ordem, eu esqueci. Mas essa tabela é muito importante, porque se você entende o que estava acontecendo aqui, e você vai ter uma visão inteira da coisa. Eu queria voltar dessa questão da primeira viagem missionária. Olha no que eu vou falar, que começou em Antioquia, que foi chamado.
e eles viajaram lá para Salamina. A Bíblia não fala nada que aconteceu lá, Chipre, mas estava parte do lugar que chama Chipre, uma ilha. E Salamina era bastante judeus lá, e Paulo e Barnabé pregaram nas várias sinagogas lá, porque houve muitos judeus. Barnabé era de Chipre, e algumas pessoas falam que é capaz que Deus simplesmente, o Paulo simplesmente estava pensando em só evangelizar Chipre, porque eles viajaram tanto lá e pregaram em Pafos, Sérgio Paulo, ele teve contato lá em Antioquia de Pisídia, então é por causa disso, talvez, que eles fossem para lá. Eles passaram para Panfilha, que era essa região aqui, e foram para Pergue, Listra. Listra era muito importante, a gente vai ver isso hoje à noite, porque Listra é onde Timóteo estava desse lugar, e houve muitas coisas que aconteceram lá em Listra, mas eles foram primeiramente para Antioquia de Pisídia, onde a gente vê a pregação de Paulo. Icônio, houve alguma perseguição lá. Listra, onde Timóteo foi convertido, Paulo foi quase morto lá, e Derbe. E no fim da viagem eles voltaram, apontaram líderes para essas igrejas e voltaram lá para Antioquia. Então, a segunda viagem missionária, eu não vou entrar em todos os detalhes assim, mas a intenção de Paulo e Silas era de evangelizar esta região aqui de Turquia, mas Deus falou não. Eles foram para Troade, e de Troade eles foram lá para em cima, você não pode ver, eu acho, nessa coisa aqui, mas você vê essa área aqui em cima é Macedônia, daí foram para Atenas, Corinto, deixaram Priscila e Áquila em Éfeso e voltaram para Samaria, para Jerusalém. E essa terceira viagem missionária, você pode ver que ele queria realmente investir mais e treinar líderes, e bastante do seu tempo foi em Éfeso, onde ele começou a escola de Tirano. E isso foi importante porque as igrejas de Apocalipse, como a gente falou a semana passada, em Éfeso, Colosse, que é também dessa região lá, você tem Esmirna, Filadélfia, Pérgamo, Laodiceia. Essas igrejas foram plantadas pelos discípulos de Paulo. Paulo ficou em Éfeso, e eu creio que ele enviou missionários para diferentes lugares, né? E finalmente você vê, nós temos nossos amigos de Itália lá, aqui hoje à noite, e Paulo foi finalmente para a Itália, e ficou 2 anos no fim do livro de Atos, lá em Roma, onde ele ficou livre para ensinar e escrever bastante coisas lá. Então, você pode ver como o evangelho espalhou lá. Alguém tem uma pergunta? Eu falei bastante coisa aqui, eu meio um resumo, mas a gente vai entrar mais na parte espiritual agora, porque você pode ver as coisas que aconteceram, como Deus trabalhou na vida das pessoas depois disso. Alguém tem um comentário? Ei, Bruce, boa noite, Benedito. Sim. Boa noite. Boa noite. Você falou aí que as igrejas lá de Éfeso, Esmina, Pérgamo, lá de Apocalipse, foi o discípulo de Paulo que fundou, né? Sim, a gente sabe isso, pelo menos da igreja de Colossos, por Colossenses. Paulo falou até diretamente que ele nunca visitou, e ele mencionou Epafrodito, que fundou a igreja lá, eu acho. Aí a minha pergunta também é aquela que Pedro menciona ali naquelas regiões também lá, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quem seria aí que teria fundado essas igrejas aí? Se tinha igreja lá, ou ele só menciona aí o Pedro? Qual referência que você falou? Lá do capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1. De 1 Pedro. Isso.
Capadócia é aqui, você pode ver o cetro lá, o mouse que estava aqui, por aí. Ele mencionou, eu esqueço, Capadócia. O ponto, Eu não me lembro quando. Ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deixa eu ver aqui. Eu não sei onde é esse outro que é. Eu sei que esta parte aqui é Ásia, esta parte aqui é Galácia, essa é Capadócia. São regiões que ele está descrevendo. Então, tem mapas que tem esses detalhes, mas eu não sei onde esse ponto. Ponto. Eu não sei onde é, eu precisaria pesquisar isso. Faz muitos anos que eu não preguei 1 Pedro. Eu vou pregar 2 Pedro hoje, esse fim de semana, mas eu vou dar uma olhada nisso para você. Outra pergunta. Mas lembra-se disso, essas são regiões. Quando Paulo escreveu o livro de Gálatas, ele estava falando para um grupo de igrejas, para uma região. Então, essas coisas que você está descrevendo são regiões. Bruce? Sim. Ponto é a Turquia de hoje. Qual parte da Turquia? Porque tem várias partes de Turquia. Onde tem a cidade de Ordu, Giresun, Trebisonda. Ok. Tá lá no norte, né? Sim, exatamente. Aham. Norte oriental. Certo. Alguém tem outra pergunta? Ok, eu vou dar um resumo para a gente pegar dias aqui. A gente faz a segunda parte. Paulo, a igreja, a segunda parte focaliza em Paulo e como a igreja espalhou para o mundo. Tem muitas coisas históricas lá e coisas importantes para nós, princípios. Mas a coisa, esse que você perguntou sobre as regiões, você tem Síria, que tem a igreja de Antioquia, e esse Seleucia era o porto de Antioquia. Muitas cidades importantes não estavam diretamente no litoral, mas estava normalmente a alguns quilômetros do litoral, e teve uma cidade que era porto para esses lugares. Chipre, a ilha, que é a terra de Barnabé, muitos judeus estavam lá. Salamina era muitas sinagogas lá. Pafos, a gente falou sobre Alimas, o Bar Jesus, e o procônsul, esqueci o R lá. Panfília, que é chamado Cilícia também. Tem cidades lá de Pergue, que isso onde João Marcos abandonou a equipe. Galácia, são essas cidades aqui, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Essa é a primeira viagem. Então, resumindo, a Antioquia de Pisídia, a gente examinou semana passada a pregação que Paulo, normalmente ele era fariseu. Houve só 5.000 fariseus, e fariseus eram conhecidos como pessoas que pregaram e entenderam a lei. Então, imediatamente, quando Paulo entrou na sinagoga, eles reconheceram ele como um mestre e chamaram ele imediatamente para dar uma palavra. E eu gosto muito desse final da mensagem, porque mostra agora alguns novos aspectos do evangelho. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio esse Jesus. Então, que ele estava falando que é uma coisa que Hebreus fala, que o sangue dos animais não podia tirar o pecado da pessoa, mas ele falou de uma remissão do pecado, que não somente são perdoados, mas são tirados. E por meio dele, tudo o que crê é justificado, todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Isso mostra algumas diferenças, porque até agora a palavra fé, ou crer, ou confiar,
não foram mencionados por muito. Mas agora que ele está vendo que a importância desse aspecto de fé, de ser parte da pregação, ele falou sobre a justificação, que quer dizer que a pessoa é declarada justo, e isso não poderia ser feito no Antigo Testamento, e ele falou as coisas das quais não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Então, ele agora está acrescentando essa ideia que muitos judeus tinham pego a ideia que salvação era pela lei. E tem pessoas, você pergunta para as pessoas das igrejas, eles vão falar para você, no Antigo Testamento pessoas foram salvas pela lei, mas no Novo Testamento pela graça. E o ponto de Romanos capítulo 4 é que Abraão e Davi foram salvos pela fé e não pela lei, porque a lei não existia na época de Abraão. Então, é muito importante entender que salvação sempre foi pela graça. Só que a gente tem, como Hebreus fala, a concretização da promessa, que é perdão do pecado. Então, é interessante que se você quer mais detalhes sobre capítulo 13, a gente falou muito sobre isso, que depois de eles pregar nessa sinagoga, realmente parece que a cidade ficou maravilhado com isso, porque próxima semana muitos gentios chegaram. Quando você lê um trecho assim, como em Atos 13, sobre os gentios que temem a Deus, eles normalmente estão se referindo dos gentios que não se converteram para o judaísmo, mas realmente foram para a sinagoga cada semana para escutar a palavra. E os judeus deixaram os não-judeus entrarem lá para escutar a palavra. Eles sentaram lá atrás e escutaram a palavra. E com certeza essas pessoas espalharam para as outras pessoas, praticamente toda a cidade chegou lá. Os judeus não gostaram disso, ficaram cheios de ciúmes da atenção que Paulo e Barnabé estavam recebendo, começando a contradizer. Então, nota esses pontos aqui. A ideia que Paulo falou nesses 2 versículos é o perdão do pecado. Aspecto de fé é a maneira que é aplicada na vida da pessoa, e o fato que a lei de Moisés era impotente para fazer a justificação da pessoa, para purificar a pessoa. A gente olhou na semana passada também, como Paulo pregou aqui, olha, ele não deu testemunho pessoal tanto nessa coisa, mas ele falou das profecias, ele falou da morte e ressurreição de Jesus, o julgamento foi mencionado, arrependimento e fé. Então, você pode, mais uma vez, ver que a morte e a ressurreição foram partes de cada pregação do Evangelho aí. Agora, semente 16, eu coloquei aqui os eleitos. Os eleitos de Deus têm sede da sua palavra, da palavra de Deus. Eu sempre lembro de seu Bill, quando eu leio 48 e 49, eu vou falar porque você lembra que no segundo sábado que Paulo falou naquele lugar, um monte de gente chegaram lá, e os judeus contradizeram, e Paulo falou, olha, era importante para pregar para vocês primeiro, Deus preparou vocês judeus para receber essa palavra, porque Deus constituiu vocês para ser os missionários, para levar salvação para o fim do mundo. Mas porque você rejeita o propósito de Deus para a sua vida, eu vou passar para os gentios. E os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam o quê? A palavra de Deus. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra para toda aquela região. A razão que eu penso, seu Bill, que ele falou, a única maneira de achar os eleitos é pelo interesse da palavra de Deus. E ele se baseou muito nisso. Ele falou, Deus não pintou um E na testa de os eleitos. Ele não colocou um brilho no rosto daquela pessoa. Ele falou, a única maneira que você vai reconhecer um dos eleitos pela maneira que a pessoa lê a palavra de Deus.
Então, eles glorificavam a palavra de Deus, porque a mensagem que era importante. Não fala nada de milagres nessa parte aqui, mas eles falaram sobre a palavra de Deus. E nota essa coisa que haviam sido destinados para a vida eterna. Eu olhei nisso no grego um pouquinho hoje, e Lucas não poderia expressar mais forte que essas pessoas eram destinadas, apontados, indicados, marcados para a vida eterna antes de Paulo chegar lá e pregar. Você ouviu isso? Haviam sido destinados no grego mais que perfeito, que significa que é bem antes de Paulo chegar e falar a palavra, aquelas pessoas creram porque eles já foram destinados para a vida eterna. Então, esse que nosso trabalho com eleitos do evangelismo é de achar os eleitos. E um grande falha que pessoas... o que nós fazemos, nosso método de evangelismo, é de passar a palavra para a pessoa e gradualmente deixar aquela pessoa entender a palavra de Deus. Mas quando a pessoa está sendo chamada por Deus, ele vai ter esse interesse na palavra de Deus. E eu perguntei ao Bill uma vez que eu falei, qual foi o maior erro da sua... Eu estava começando como missionário, falei, qual foi o seu maior erro como missionário? Ele falou, olha, bem, primeira temporada que eu estava no Brasil, eu passei muito tempo com os não eleitos. Então ele formou muitas amizades, mas sem propósito. Ele não percebeu quem eram os eleitos e ele aprendeu com o tempo de como reconhecer os eleitos. E essa é a tarefa para vocês todos, é de como que você vai achar uma pessoa que tem interesse. Como é que você vai reconhecer essa pessoa? Como é que você vai saber se a pessoa tem interesse na palavra de Deus? E nota que seu Bill sempre gostava dessa outra coisa aqui. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. E essa razão que Paulo, pode ser na primeira viagem missionária, só fundou 7 igrejas, mas as pessoas com quem ele começou a discipular espalharam a palavra e outras igrejas foram fundadas também. Então era uma coisa, expansão espontânea que aconteceu aqui. Então, você, Ronaldo, está de Maceió, aí na Alagoas. Eu lembro que eu acho que é uma coisa que animou seu Bill bastante. Ele sempre falou e queria essa expansão espontânea. Mas eu acho que Leandro foi uma bênção para a vida do seu Bill, porque finalmente ele viu essa coisa que ele sempre sonhava, a igreja sendo espalhado pelas pessoas que conheceram a palavra de Deus. Uma das coisas que eu queria falar para vocês é que o propósito, você vai ver que nas próximas 3 igrejas houve muita perseguição. De fato, nesse ponto, você começa a ver a perseguição, porque parece em Pafos lá, e tudo que ele falou em Chipre, não houve perseguição, mas começou logo. E algumas pessoas falam que um dos propósitos do livro de Atos é de mostrar oposição pelos judeus. E como quando você conhece Jesus, você lembra que Estevão falou, cada vez que Deus fala com alguém, esse incomoda as pessoas e há perseguição. Esse acontece hoje, eu garanto, nas igrejas, acontece isso até nas igrejas, quando a pessoa começa a levar a sua vida espiritual a sério e buscar a Deus, a perseguição começa. O mais que é próximo que eu cheguei a Deus, o mais que pessoas estavam contra mim. Então, isso acontece toda vez que você começa a buscar a Deus. E o propósito do livro de Atos era que a perseguição não era dos romanos. Você pode ver que praticamente únicas vezes que os romanos ficaram envolvidos, era a maioria das vezes os judeus que provocaram os romanos para atacar Paulo e seus companheiros.
Então, olha aqui, esse não está na sua apostila, mas eu montei isso ontem. A primeira vez que você vê que a perseguição de Paulo é um Damasco. Você lembra que ele estava esperando dos dois lados da cidade para Paulo sair, queria matar Paulo. Aí Paulo foi para Jerusalém. E você lembra que lá ele começou a dialogar contra as pessoas e eles queriam matar, então os apóstolos mandaram ele voltar para Tarso. Aí, em Antioquia, que a gente acabou de ler em 13:50, quem é que estava contra ele? Eram os judeus lá, não eram os romanos. E Icônio, Listra, não fala de Derbe, mas aí Tessalônica, esqueci o I lá, em Tessalônica houve oposição, Filipos era mais perseguição, não estava tanto judeus em Filipos, mas Tessalônica, Bereia, os judeus estavam contra ele, em Corinto estava contra Paulo, e em Jerusalém, quando Paulo foi preso. E olha esses exemplos aqui, são momentos em que Paulo foi perseguido pela sua fé. Então, como eu falo, a ênfase que eu tenho muito hoje em dia é essa coisa de intimidade com Deus. E intimidade com Deus incomoda as pessoas, até pessoas da igreja. Então, eu pensei que isso seria útil. A razão que talvez fosse essa coisa de oposição pelos judeus é que algumas pessoas falam que Lucas escreveu isso como uma defesa de Paulo, para os romanos perceber que eram os judeus que estavam contra, não os romanos. Então, algumas pessoas falam que o livro de Atos era um pouco um testemunho sobre a posição de Paulo, a história da vida dele. Você lembra que eu tenho uma coisa para corrigir lá no começo das suas aulas, a gente falou sobre essa coisa, causa de crescimento, no capítulo 12, 24, é a morte de Herodes. 13:49, você lembra que os gentios estavam cheios de alegria, e a alegria de salvação levaram eles. E a gente vai ver, eu não sei porque eu coloquei 15:5, pode arriscar lá, mas em 16:5, você pode ver que quando esse foi depois do concílio em Jerusalém, a liberdade e a alegria de ser livre levou as pessoas a fazer expansão. Olha, eu vou falar isso de novo. Olha, às vezes cristãos são muito tristes da maneira que estão. E você pode ver que tem bastante alegria na vida das pessoas em Atos que levou a igreja a expandir. E a liberdade também. Porque muitas pessoas ficam miseráveis porque não pode fazer isso, aquilo, mas a liberdade dá essa alegria para as pessoas. Em capítulo 14, Icônio, você pode ver onde Icônio está aqui. Paulo entrou aqui, Antioquia, Chipre, Pergue, e ele foi para Antioquia de Pisídia. A gente viu aquela pregação. A Bíblia não falou sobre a posição dos judeus naquele contexto, mas não fala de milagres ou nada disso. Icônio, aqui, e tem duas coisas que são importantes que aconteceram em Icônio. Esse é só que ele fala sobre Icônio, aí ele falou, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então, nesse caso, é interessante, foi uma reação muito grande lá em Antioquia de Pisídia, mas a Bíblia não falou que foram feitos milagres. Pode ser que foram, mas foram feitos lá, mas a gente não sabe. Mas aqui, eles confirmaram a palavra da sua graça. Isso é muito importante, porque a palavra, quando você vê essa coisa, a palavra da sua graça,
essa expressão significa a mensagem sobre a graça de Deus. E nota como esse outro aspecto do evangelho que está começando a anunciar mais é o aspecto da graça de Deus, o favor merecido. Então, que o fato que Cristo morreu por nós, agora está vendo como o evangelho está ficando mais e mais claro para as pessoas, porque eles enfatizaram graça nesse momento. E através da presença do Espírito Santo, eles falaram com muita ousadia. E nota que também que essa palavra confirmava a palavra, porque hoje em dia que confirma, você pode olhar do que eu falo. Qualquer um de vocês tem o direito de discordar comigo, minha interpretação da Bíblia. Mas a autoridade é a palavra, não mim. E se eu pudesse fazer milagres, isso não confirma que eu sou um homem de Deus. Que eu falo da palavra é que confirma que a pessoa está falando a verdade. Mas naquela época, nada do Novo Testamento, nem Gálatas foram escritas. Eu sei que Mateus, o Evangelho de Mateus, não foi João, nada foi escrito praticamente. E Deus confirmou os mensageiros através dos milagres. Então, esse foi o propósito dos milagres, para confirmar que estava falando sobre sua graça. Mas, além disso, não tem tanta coisa que aconteceu em Icônio que foram registrados aqui. Mas Listra é uma história diferente. Olha, a gente tem 12 versículos aqui de Listra. Mas deixe-me mencionar algumas coisas de importância. Lloyd, que era a avó, Eunice, que era a mãe, e Timóteo, que era o filho lá, eram de Listra. E nós cremos que esses três foram convertidos com a primeira chegada de Paulo. Quando ele chegou lá e pregou, essas pessoas responderam, porque eram judeus. A coisa que aconteceu lá, Paulo estava pregando, e deixa-me achar o trecho aqui, melhor ler direto. Versículo... Ok, não, eu vou falar em versículo 9, fala... E este ouvia falar Paulo, fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Agora, está vendo aquela palavra curado lá? É interessante que aquela palavra em grego é sozo, onde pegar a palavra soteriologia, e fala que ele teve fé para ser salvo. E é interessante, essa é uma tradução legítima daquela coisa, porque realmente a cura das pessoas, especialmente nessa situação, não depende da fé da pessoa. A gente viu como o paralítico em capítulo 3, ele foi curado, mas não houve evidência da fé da pessoa. Então, não era necessário de ter fé para a pessoa ser curado. Se você vê esses pentecostais que falam que são curas, eu acho uma história que aconteceu conosco uma vez, e houve uma pessoa que recebeu os sinais e se converteu, estudou a Bíblia com ele bastante tempo, e última vez, eu acho que eu recebi uma mensagem dele hoje, mas o que aconteceu, a esposa dele era parte de uma dessas igrejas que falam de curas, e meu amigo, ele voltou da nossa igreja e foi lá para pegar a esposa, porque ela era membro de uma dessas igrejas que cura. E houve um pastor jovem lá, e ele estava declarando, chamou um homem na frente e supostamente falou: qual é o seu problema? Eu tenho AIDS. E ele pronunciou e gritou e pronunciou o homem curado de AIDS. E depois do culto, meu amigo falou com a esposa: você acredita nisso? Falou: claro. Ela falou: você não acredita que Deus pode curar AIDS? E eu falei: sim, eu creio que pode, mas eu não creio que esse homem curou os AIDS. E eles ficaram falando, né, um homem com sua esposa, e aí ele falou: eu vou falar uma coisa, se esse homem foi curado, eu vou passar para a sua igreja, mas se não foi curado, você passa para a igreja dos irmãos. E ela falou: tá bom. E dentro de uma semana, 2 semanas, esse rapaz morreu de AIDS. E sabe o que foi a desculpa do pastor? Ele falou: eu curei esse homem, eu curei ele. Mas o problema, ele saiu para tomar cerveja e perdeu sua cura. Essa é a razão que ele morreu. E eu comecei a pensar: puxa, né?
a maneira que esses pentecostais pensam é: eu sou um homem de Deus. Eu posso curar qualquer um, porque eu tenho o poder de Deus nas minhas mãos para curar. Mas se você não é curado, você faltou fé. Não é minha culpa, é sua culpa. E você não vê essa desculpa na Bíblia, porque as curas não sempre dependiam da fé. Então, quando eu vejo, claro, eu creio que esse homem foi objeto de uma cura que era um milagre, mas a ênfase que ele falou, ele teve fé para ser salvo. E com a salvação veio a cura, nesse caso. Nem sempre vai acontecer assim, mas aconteceu nesse homem. Então, esse versículo 9 é muito importante, que você pode traduzir assim: este ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser salvo. Disse um alta voz: levanta a direito sobre os teus pés. Então o homem andava. E, de repente, você pode ver, como você mencionou no versículo 11, fala: as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Agora, essa coisa requer uma explicação. Deixa-me terminar essa parte aqui. Houve o pensamento que Paulo e Barnabé eram deuses, e Paulo deu um discurso explicando isso. Eu não incluí isso na pregação do evangelho, porque Paulo simplesmente fez um discurso, plantou só uma semente para as pessoas nesse discurso, e logo essas pessoas que estavam declarando que ele era um Deus e queria fazer o sacrifício de um boi para eles começaram, eles apedrejaram Paulo. Esse foi parte da influência dos judeus. Agora, eu quero explicar o que aconteceu. Se você vê essa coisa que versículo 12, a Barnabé chamavam Júpiter e Paulo Mercúrio, porque era ele que dirigia a palavra. Então, eu coloquei uma imagem que romana, e esse na esquerda era o Júpiter, mas o melhor nome, de fato, o grego do Novo Testamento usa o nome grego, que é Zeus, e Hermes, ou Mercúrio, era da forma de romano. Agora, esse aqui, Zeus era os deuses dos deuses, o Deus que dominaram todos os outros deuses dos gregos e os romanos. E Mercúrio foi o mensageiro, o Deus de comunicação. Então, Barnabé teve essa postura de mais sério, coisa assim, e Paulo que falava, então eles falaram que era Hermes e Júpiter. Agora, por que eles responderam dessa maneira? Uma coisa que você tem que saber, eu ouvi uma lenda, e esse é registrado, que foi escrito não muito distante desse tempo aqui, no ano 7, alguma coisa assim. Houve uma lenda na área que Hermes e Zeus se tornaram homens e foram lá para testar as pessoas. Eles procuraram uma casa e alguém para hospedá-los, né? Porque tava muito ruim lá e ninguém queria falar com esses dois homens deuses. Então, finalmente, eles foram para uma casa dos velhinhos. Deixa eu ver o nome dos velhinhos. Esqueço agora, não estou lembrando o nome desse casal. Mas esse casal, eles receberam esses dois deuses na casa deles. E os deuses ficaram com raiva de todo mundo, fez um dilúvio, matou todo mundo, pegou esse casal de velhos, fizeram sacerdote e sacerdotisa, e sua casa se transformou no templo de Zeus. Se você estava lá no começo e você viu, eu estava em Corinto lá com as colunas atrás de mim, e esse é a casa de Zeus, o templo dele. Então, esse é o que aconteceu. Esse era supostamente o templo, a casa daquele casal vizinhos. Então, você pode ver por que eles responderam dessa maneira, porque
o momento que Paulo fez essa cura, eles imediatamente, a história está repetindo, os deuses chegaram, a gente tem que tratar. Então, o homem do templo de Zeus, ele chegou lá para fazer o sacrifício para Paulo e Barnabé. E a mensagem que eles desceram assim, eles chegaram para fazer esse sacrifício. E versículo 15, eles rasgaram os vestes, que aqui é 20 centímetros, assim, quando veste é um sinal de horror, que choque do que estava acontecendo lá. Eles disseram, senhores, versículo 15, senhores, por que fazeis essas coisas? Não, nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o evangelho para que dessas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto que neles há, o qual, nos tempos passados, permitiu que as nações andassem nos seus próprios caminhos. Versículo 17. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas de céu e estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e alegria dos vossos corações. Dizendo isso, então, a mensagem foi isso. Primeira coisa que eles falaram, nós somos homens. Nós temos a natureza de vocês. Nós não somos uma natureza diferente. Nós não somos divinos. Nós somos seres humanos iguais a vocês. Mas eles falaram que a mensagem, o evangelho, é de abandone ídolos. Ele falou que essa mensagem é a razão que estamos pregando, porque essas coisas que você está fazendo são coisas vazias. E nota como ele descreveu Deus nesse trecho, ele falou várias coisas sobre esse Deus. Primeira coisa que ele descreveu eles como Deus vivo. Ele não é o Deus morto como os ídolos. Ele falou que ele é criador de todas as coisas. Então, ele falou como Deus é paciente. Ele deixou as nações tomar seu caminho que eles queriam. E ele falou que esse Deus é bondoso. Ele enche sua vida com coisas que dão alegria, comida, mantimento, e que você precisava. E ele deu esse testemunho, mas ele permitiu que os abandonassem. Mas agora que ele estava chamando, então, que ele falou, Deus sempre manifestou sua presença fazendo bem, mesmo que vocês não mereceram. Então, ele falou que agora, a implicação disso é que agora é para eles responder o evangelho. Então, nota que a semente, a única coisa, o amigo meu, ele falou, não, essa é uma pregação de Paulo do evangelho. Eu falei, não é exatamente isso, é uma defesa de Paulo nesse momento, quando ele estava querendo fazer isso. Mas ele não deixou de falar uma coisa que era semente, que é importante, que a pessoa de Deus, ele plantou e descreveu usando 4 qualidades do Deus vivo aqui. Então, essa foi a mensagem que Paulo pregou nesse momento. Mas ele falou, ainda com dificuldade, eles não deixaram foi difícil para eles não dar esse sacrifício. Agora, olha 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio. Nota que os judeus de Antioquia estavam contra ele. Eles viajaram muito distante, havendo persuadido a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora. Então, Paulo foi apedrejado e quase morto nesse momento, e eles arrastaram ele fora da cidade pensando que estava morto. E nota a palavra... deixa eu ver aqui. Arrastaram, cuidando que estava morto. Minha versão fala que estava supondo que estava morto. Ele não estava morto. Algumas pessoas se lembram quando Paulo, em capítulo 12 de 2 Coríntios, falou que ele foi levado para o segundo céu. Algumas pessoas falam que essa era uma experiência de Paulo naquele momento,
que ele literalmente morreu e voltou, mas esse trecho deixa claro que ele não morreu. Ele simplesmente pensava que estava morto depois de ser apedrejado. Isso, para mim, mostra como as pessoas, a questão de fé das pessoas, eles presenciaram uma cura, um milagre, uma coisa maravilhosa, mas no próximo momento eles esqueceram disso e pedrejaram. Para mim, que mostra como infiel a multidão é. Que é a mesma coisa com Jesus. Uma semana estava cantando Hosana e o próximo estava crucifixion alguns dias depois. Então, isso mostra como a fé estava assim. Eu achei interessante que eles falaram de muitos milagres. Não falo de milagres em Antioquia. Falaram de muitos milagres feitos por Paulo e Barnabé. Os dois fizeram milagres lá em Icônio, e agora que estamos em Listra, e lembre-se disso, Timóteo presenciou tudo isso. Timóteo, que se converteu, e a mãe e a avó presenciaram essa coisa. Então isso que aconteceu em Atos 14. Ok, Derbe é interessante, porque esse foi o fim da linha do ônibus para Paulo aqui. Ele chegou lá e só tem um versículo, então vou ler esse versículo. Fala assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, que é esse que fala, ok? Bíblia, de novo, não fala de milagres lá, só fala que eles anunciou o evangelho, fez muitos discípulos e voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, nota, se você vê a coisa, o percurso aqui de novo, deixa eu ver se eu acho aqui. Ok, se voltando para essa coisa aqui, nota que eles foram para Chipre. Aqui não fala que eles falaram a primeira vez em Pergue. Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Agora, nota, o certo vai em outra direção, porque depois de fazer os discípulos em Derbe, eles começaram a fazer o contrário, o mesmo percurso voltando. E chegando em Antioquia de novo. Eles passaram lá, mas por que isso é importante? Eu queria mencionar algumas coisas aqui. Okay? Nota que eu tinha esquecido, tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atalaia e voltaram para Atália, voltaram para Antioquia. Ok, agora, voltando de novo, você lembra Síria, Chipre, Panfilha, que é Cilícia, que é onde Pergue estava, Galácia, onde esses quatro. Quando você lembra disso, quando Paulo escreveu para as pessoas da Galácia, o livro de Gálatas, ele escreveu para as pessoas que estavam nessa região lá. O que Paulo fez quando ele voltou para as igrejas? Eu achei interessante, ele focalizou em evangelismo, mas ele não abandonou o aspecto que é importante continuar a investir na vida das pessoas. Ele não enfatizou tanto o discipulado, mas você pode ver quando ele voltou, ele meio fortalecer. Nota a palavra fortalecendo. Isso significa afirmando que tem, de colocando no alicerce firme. Essa razão que falamos isso, alicerce firme, porque depois do evangelismo, a gente coloca a pessoa no alicerce firme. Mas nota falando, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, okay? E mostrando, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os incomodaram ao Senhor em que haviam crido. Agora, eu gostaria de colocar algumas coisas importantes aqui. Nota a primeira coisa de fortalecendo as almas dos discípulos. Isso significa de alimentar, de discipular, de fortalecer as pessoas. Essa palavra é muito forte de fortalecimento, é de dar a firmeza para aquela vida da pessoa. E como eu falei, essa foi a primeira parte do nosso discipulado material, é o aspecto de colocar no alicerce firme, de pessoa entender o que aconteceu e quem eles são em Cristo.
Segunda coisa, exortando. Nota que fortalecendo, exortando. A ideia é de, esse provavelmente foi mais a tarefa de Barnabé, mas significa encorajando, animando, aconselhando, de exortar a permanecer firme. Essas duas coisas, fortalecendo e exortando. E terceira coisa que para mim é uma grande surpresa, porque ele falou, mostrando que através de muitas tribulações, o suporte é entrar no reino de Deus. Ele está prometendo, você vai pagar o preço, vai ter perseguição. Mas ele falou, nota que ele falou, esse importa significa é necessário, é obrigatório passar por dificuldades para entrar no reino do céu. E eu me perguntei isso, que por que dificuldades, perseguição são tão importantes na nossa vida espiritual? Por que Deus permite isso? Eu creio que é bem claro em 2 Coríntios 1:9, ele falou, você sabe que nós em Ásia, que é aqui, esses lugares aqui que estamos falando agora, ele falou, eu sofri tanto, que a gente desesperou da nossa própria vida. Tudo isso aconteceu para que a gente não confie em nós mesmos, mas Deus que ressuscita os mortos. Porque se tudo vai bem com você, você fica autossuficiente. Mas as dificuldades, quando você não tem outra escolha, se não confiar na pessoa de Deus, você não vai crescer. Então, os tempos que estava mais doce para mim, melhor tempos que eu estava com o próximo Senhor, são os tempos em que eu estava passando dificuldades, perseguições. E então, você pode ver que ele deixou no firme fundamento lá, alicerçou as pessoas, exortou, encorajou as pessoas a ficar firme, animou eles para fazer isso, mostrou que eles vão passar dificuldades. Ele falou agora, só porque você é cristão agora, nem tudo vai bem. Você vai passar dificuldades. E a terceira coisa, promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Quando eu li isso em português, eu não sei como você entende isso, promovendo eleições, eu pensei que ia ter uma votação nas igrejas. Mas provavelmente o que aconteceu aqui, que aconteceu nessa situação, é que Paulo esperava na primeira viagem e deixou as igrejas um tempo. Quando ele voltou, ele perguntou às pessoas quem é irrepreensível entre essas pessoas, quem são os homens de Deus que estão aqui, nesse grupo aqui, quem são as pessoas que estão andando com Deus. E Paulo, ele pôs a mão e ele basicamente confiou essas pessoas de orar e jejum pelas pessoas, ele deixou, encomendaram ao Senhor. Ele não se eu posso falar isso, não encomendaram eles à convenção. Eles começaram, encomendaram ele ao Senhor. Porque quem ia proteger, quem ia fortalecer essa igreja é o Senhor. Então, o ponto que eu queria falar aqui, novos líderes são descobertos e formados na igreja local. Por que eu falo isso? Eu lembro que eu estava treinando um casal missionário. Eu falei para eles assim, olha, lembre-se disso, você não está indo lá para pastorear uma igreja. Você está indo lá para começar um movimento das igrejas lá. E a pessoa que estava lá e fala, mas Bruce, a gente falta pastores da igreja dos irmãos. Em Belém, como é que a gente vai mandar pastores para lá? Eu falei, você não vai mandar pastores para lá. Você vai levantar as pessoas da Seara para a Seara lá no campo missionário. Você vai levantar os líderes lá quando você chega lá. Essa é a verdade. Paulo não voltou para Antioquia para buscar pastores. Ele olhou na vida espiritual das pessoas, ele deu esse fortalecimento e ele indicou os líderes lá desses lugares. Agora, como eu falo, eu creio que Paulo melhorou e aprendeu bastante coisas e melhorou o treinamento de líderes e melhorou o discipulado, mas ele basicamente ele estava
Estava fazendo isso já, levantando líderes aqui. Ok, antes de entrar no capítulo 15, alguém tem uma pergunta? Esse é um capítulo grande, muitas coisas importantes aí. Você viu, eu vou falar uma coisa antes, deixa eu falar uma coisinha. Eu falei sobre essa importância da liderança ser treinado na igreja local. Esse, para mim, é muito importante que acontece, em vez de enviar as pessoas para os lugares. Seminários, institutos bíblicos, é bom, mas isso não nega a responsabilidade da igreja local treinar as pessoas. Essa é a razão que desenvolvemos Retrel e material, porque eu quero que a igreja local, eu quero que a igreja local tenha a capacidade de treinar e preparar líderes. E eu vou falar 2 exemplos, Felipe e Tiago. Eu trabalhei na vida desses 2 e eles estão ainda na igreja dos irmãos, estão firmes, mas eu creio que foi o treinamento antes que foi chave na vida desses 2. Eles estavam bem mais preparados do que os outros alunos e realmente ficaram fiéis à igreja dos irmãos. Então, eu creio que Retrel foi feito para isso, para passar a nossa visão. Ok, Marcos, eu acho que você estava preparando para fazer uma pergunta. Ok, pastor. O fato de Paulo fazer o retorno para esses lugares onde ele passou, a igreja, ela, na ocasião, ela vivia alguma perseguição, ou Paulo foi mais para realmente preveni-los com relação a isso? Houve perseguição e claro que algumas, você pode ver quando a gente vai para Macedônia, examina o que aconteceu nesses lugares, as igrejas que Paulo fundou, eles passaram perseguição. Então, eu creio que eles estavam já passando perseguição e realmente foram fortalecidos contra essas perseguições que eles fizeram. Mas o fato que ele voltou, ele queria deixar a igreja um tempo para ver quem eram os líderes, né? Então ele voltou para fortalecer, encorajar e as igrejas assim. Isso que está perguntando? Sim, só para concluir, então a gente podemos ver que é importante, por exemplo, que mesmo que a gente tenha feito, por exemplo, um trabalho de evangelismo, onde se não tivermos um bom resultado, né? Não que dependa de nós o convencimento, né? De que as pessoas possam receber Cristo como Salvador. Nesse caso, é importante que a gente possa visitá-las, mesmo que elas não tenham tido aquele primeiro passo. Está falando de evangelismo, é? Sim, de evangelismo, porque pelo que eu percebi aqui, Paulo, ele concluiu nesse retorno muito bem, né? Como foi falado nas categorias que o senhor falou, a questão de fortalecendo, exortando eles, né? Mostrando e promovendo, né? Promovendo-os. Outro foi encomendá-lo, e a questão também que o senhor enfatizou foi outro ponto que foi ao Senhor. Então, eu fiquei bem ligado com relação a esses pontos, né? Na vida dos discípulos lá. Então, a minha pergunta ela se baseou em torno disso aí. Uma coisa que eu gostaria de dar um exemplo com o seu pastor. Se você conhece a história, Elzimar eu dei uma tarefa sobre de estudar a propósito da vida com alguém. E Elzimar começou a estudar com alguém e o Cabo Soares chegou lá quando estava fazendo estudo e se interessou mais com o estudo que Elzimar estava dando do que a própria pessoa com quem começou o estudo. Mas Cabo Soares, ele não tomou uma decisão, completou o estudo, mas a semente foi plantada lá. Foi 1 ano depois. E aconteceu que eu estava na igreja quando aconteceu, ele se apresentou lá como pessoa convertida. E demorou, aquela semente demorou 1 ano para brotar na vida dele. Agora, por causa disso, o pastor Soares começou a fazer uma coisa que eu achei interessante.
ele pegou, quando a pessoa faz o propósito da vida e termina todo o estudo, mas fica ainda em cima do muro, Pastor Soares sempre deixou a porta aberta e continuou a mandar estudos para aquela pessoa para ver se realmente acontece. Porque o que acontece muitas vezes, a semente é implantada, mas daí quando passa uma dificuldade, daí a pessoa fica mais aberta. Então, o que eu simplesmente estou querendo dizer, um bom evangelista, mesmo que não tenha resultado nessa situação, reconhece que esse não significa que essa pessoa não é eleito, significa que o Espírito não está trabalhando naquele momento, e a gente tem que ter paciência e deixar a porta aberta para quando o Espírito começa a pegar aquela semente, começa a trabalhar, nós estamos lá. Então, sim, vale a pena ficar em contato, talvez não investir muito tempo, mas de deixar a porta aberta para aquela pessoa. Muito bom isso. Então, você está fazendo, Marcos, que eu quero que pessoas façam aqui. É muito interessante a história de Paulo, mas pensa, entra na cabeça dele, entra no coração do Paulo e pegar as ideias, os princípios para melhorar seu evangelismo. Ok, capítulo 15. Deixa-me ir para lá agora. Capítulo 15 é interessante porque eles voltaram para Antioquia. Paulo deu um relatório de o que aconteceu, porque realmente essa é uma coisa que é importante para mim, eu compartilho com as pessoas que Deus está fazendo na África, no Brasil, eu falo aqui nos Estados Unidos, para animar as pessoas, né, de ver e aprender. Então, eles foram lá, voltaram e deram um relatório para a igreja, e Paulo descansou um pouquinho. Agora, aí, o que aconteceu é que, em capítulo 1, fala que alguns que descido de Judeia ensinavam os irmãos, esse é versículo 1, se não vos circuncidades, segundo o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Então, ele basicamente falou, se você não faz... Você tem que entender a questão, eu vou colocar aqui para você. O problema foi na igreja de Antioquia, e a gente chama essas pessoas judaizantes. Eles queriam fazer uma mistura de judaísmo junto com o cristianismo. Esse que Paulo estava falando, você lembra? Você não coloca amêndoa nova no roupa velha, você não coloca vinho novo nos odres velhos, você não pode misturar o Antigo e Novo Testamento. E isso que os judaizantes estavam tentando fazer, porque eles essencialmente, circuncisão não era só o assunto, porque para os judeus, a circuncisão era pontapé inicial, quando as pessoas iam obedecer toda a lei de Moisés. Então, basicamente, eles estavam falando, judaizantes, você tem que ser prosélito, um convertido para judaísmo, ou senão, você não é salvo. Você tem que obedecer e seguir toda a lei de Moisés para ser salvo. E essa razão que eu coloquei circuncisão, de novo, deixei um i lá, está falando de toda a lei mosaica, está falando sobre as festas, as exigências da comida e tudo isso, era parte disso. Então, Barnabé, eles falaram, não, a gente não concorda com isso, estava pondo eles. E eu creio que até esse ponto, o livro de Gálatas foi já escrito para as pessoas lá, porque se houve essa decisão do livro do Concílio de Jerusalém, Paulo teria falado isso, claro, lá no livro de Gálatas, e não está tão claro pensado lá. Se você quer mais detalhes sobre isso, posso responder. Mas eles buscaram uma solução em Jerusalém, eles falaram, ok, vamos levar essa questão. Paulo e Barnabé e outros vão com eles lá para Jerusalém para realmente ter uma solução disso. E eles fizeram uma viagem de Fenícia e Samaria, essa é para norte lá. Eles viajaram, era 750 quilômetros. Quando eu falei, rapaz, isso foi muito sério.
para fazer uma viagem, provavelmente a pé, de 750 quilômetros. Isso era uma demora, né? Você pode pensar que era de algumas semanas para fazer essa viagem, para fazer a questão. E houve um debate. Quem estava lá? Barnabé estava lá e Paulo. Houve fariseus convertidos, porque essas pessoas falaram assim, eles foram para Jerusalém. Houve os apóstolos e os presbíteros. Nota que eles tiveram uma pluralidade de líderes. Você pode ver que quem mais ou menos dirigiu a coisa era Tiago, mas você teve os apóstolos lá e também um grupo de presbíteros presentes lá. E fala, versículo 5 fala, mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido. Isso mostra que esse grupo é um pouco diferente do que o primeiro grupo lá, porque eles não necessariamente falaram que era para salvação, mas eles falaram que da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar de observar a lei de Moisés. Então, você lembra que Paulo, ele era fariseu também, e eu creio que essa razão que demorou 14 anos para ele começar a pregar, porque esse pensamento estava bem enraizado na sua cabeça, é que a lei é importante. Agora, esse grupo de fariseus não falaram para salvação, mas era necessário para ver essa questão. Agora, a chave de todo esse concílio, e pessoas falam que você não pode pegar a doutrina da Igreja de Atos, porque é um livro de transição. A doutrina importante aqui olha o que ele falou, eles congregaram falando isso, grande discussão. Levantou Pedro e disse, irmãos, bem sabeis que há muito tempo que Deus me elegeu, me escolheu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então, isso foi mais ou menos 12, 13 anos antes, depois do Cornélio se converter. Já passou 12 anos. E ele falou, esse momento que era muito, e Deus me escolheu. Eu fui aquela pessoa que Deus escolheu para ser a primeira pessoa para pregar para o evangelho para os gentios. E nota que ele falou isso, olha, Deus me escolheu para fazer isso, e esse que foi importante, era um momento histórico importante. E ele provavelmente está indicando, você deveria ter conhecido isso até agora. O que aconteceu aquele dia era tão importante. E ele falou, versículo 8, o Deus que conhece os corações, ele conhece a motivação, conhece que é a conversão da pessoa, testemunhou a favor deles, dando-lhe o Espírito Santo, assim como nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os corações pela fé. Muito importante essa coisa que ele falou aqui, porque realmente você vê os dois grupos. Um grupo, os gentios eram não circuncisos, os judeus eram circuncisos. E Paulo está falando, Deus não fez distinção entre esses dois grupos. Ele purificou os dois pela fé. E para mim, o que ele purificando pela fé, agora, pois, por que tentais a Deus? Ok, você está provando, você está desafiando Deus com isso aqui, pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Por que você está tentando Deus essa coisa? Porque você sabe bem, se fosse pela lei, a gente não teria chance, eles não podiam, era um peso. Nota que ele está falando, é um peso que estava sobre eles, era carregando esse peso, e ele jogou essa coisa. E a mensagem é assim, é tempo. Há 9 anos, eu falei 14, eu errei, estava outra coisa que eu estava pensando. Há 9 anos, desde a conversão de Cornélio, eu fui escolhido para pregar para eles. Deus, ele conhece os corações, ele deu evidência e aceitação dos gentios. Os de Cornélio, eles receberam o Espírito Santo e foram purificados pela fé. Não devemos pôr um jugo insuportável sobre os gentios, que é esse resumo da mensagem. A conclusão,
E versículo 11 é chave aqui, deve sublinhar na sua vida. Cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Está vendo como a graça, as pessoas estão, quando a igreja estava aprendendo sua liberdade, eles entenderam melhor e melhor que graça, tudo é graça. E Paulo falou isso, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Muito importante isso. Agora, esse é importante. Agora, nesse ponto, Tiago levantou. Esse eu coloquei, se você não vê lá, que é parecer do Tiago. Ele começou com a teologia da situação. Então, vamos ver que os fatos aqui são. Pedro, Deus mostrou que ele estava chamando um povo para seu nome entre os gentios. Então ele falou, vamos começar com um exemplo. Que princípio teológico que nós aprendemos em Pedro? Pedro já explicou. Deus não fez distinção nenhuma. Então a gente tem um exemplo teológico aqui, prático, sobre isso. Daí ele citou Amós 9, 11 e 12. E essa coisa, se você puxa esse assunto na internet, tem pentecostais que muito pregam essa coisa aqui. Ele falou em versículo 16, depois disso, voltarei, ok? E reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tomarei e levantá-lo. Agora, isso é muito importante para entender esse tabernáculo de Davi, porque muitas igrejas pentecostais, nós somos o tabernáculo de Davi, estamos reconstruindo. Isso é o novo tipo de adoração, o novo tipo de louvor que nós estamos inventando aqui, que em realidade eu coloquei o reino milênio, que ele está falando, Deus vai estabelecer a casa de Davi de novo. A casa de Davi vai incluir, ele vai reinar, Cristo. Cristo vai voltar e restabelecer o reinado de Deus durante o milênio, ele está falando. Mas o ponto que, por que Tiago citou esse versículo lá? Porque que ele queria falar que os gentios participarão no reino. Esse é o ponto da pregação de que ele está falando. Ok, a gente viu prático na nossa época que Deus chamou o povo, dando o Espírito Santo. Pedro já falou isso. Amós falou que ia ter pessoas no milênio. Então, por que a gente está colocando isso? Então, a conclusão dele era mesmo de Pedro, né? Que salvação é pela graça. Mas daí ele entrou na prática. Então, que ele falou, ok, pensa nisso, você é um judeu, e para você, carne de porco era uma coisa horrível. Várias coisas que era parte de tomar sangue, essa coisa era horrível. Então, ele falou que a única instrução, se a gente vai ter convivência na mesma igreja com gentios e judeus, nós temos que estabelecer algumas regras aqui. E não para salvação, simplesmente para respeitar a posição dos outros. Ele falou, abstenha de contaminação dos ídolos. Em outras palavras, em Corinto, eu vi esses lugares lá que eles vendiam carne sacrificada aos ídolos. E para os gentios, faz diferença, carne é carne. Deus é que criador de tudo, se eu agradeço a Deus, pode comer. Mas os judeus tiveram uma consciência que ele falou, não, eu não posso comer. Você viu como Pedro estava, Senhor, jamais entrou na minha boca uma coisa impura. E os judeus tiveram esse tipo de pensamento. Então, as contaminações dos ídolos, relações sexuais ilícitas. Essa levou, muita gente fala que essa é uma questão só moral, mas, basicamente, casamentos não foram respeitados no livro Entre o Mundo e o Gentio, especialmente em Corinto, e que ele está simplesmente falando, fique com sua esposa, só uma esposa, só uma coisa assim, não se casa com primos e coisas assim como pessoas fizeram. Ele basicamente respeitar
essa área assim, é muito importante vestir e agir da maneira correta. Abstenha dos animais que são sufocados por causa do sangue. Então, basicamente, e do sangue, abstenha do cão, que Tiago estava sugerindo aqui é se os gentios e os judeus iam conviver, os gentios tinham que abrir mão um pouquinho. Porque você pode imaginar, a gente tem junto panelas na igreja lá, e o judeu está lá. Eu estou comendo porco e falo, ei, vocês judeus, coitado de vocês, não comem porco. Eu gosto demais de carne de porco, é muito bom. E eu começo a fazer essas coisas, é muito fácil abusar a liberdade. E basicamente, em outras palavras, Tiago falou bem, os gentios não são obrigados a seguir a lei de Moisés, mas eles têm que ser sensíveis, respeitar no uso da sua liberdade, respeitar os gentios. Isso é muito, muito importante para lembrar de como respeitar a consciência das outras pessoas dessa maneira. Então, ele basicamente, no fim do que ele falou, Moisés tem sido pregado desde o início. Então, eles conhecem que a Bíblia fala. Então, não é um mistério aqui. Então, Moisés é pregado em todas as sinagogas até esse ponto aqui. Então, é muito importante de saber essa questão de entender essa questão de respeitar a liberdade das outras pessoas. E esse que acontece, em cada lugar que eu vou, eu preciso respeitar as normas das pessoas daquele lugar, porque pode ser uma ofensa de um lugar para outro. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Pastor, com relação à questão deles, do que foi comentado, né, anteriormente com relação à circuncisão, né? Fiquei pensando agora como é que eles estavam exigindo isso dos gentios, né? Para serem circuncidados para obter salvação. Só aí já dá para ver que tinha uma série de situações aqui que seria praticamente, no meu entendimento, né, um pouco impossível com relação a tudo isso, né? Eu penso assim, não sei, né? Não sei como é que o senhor pode explicar melhor, mas eu penso que aí já estava uma situação bastante complicada, né? Então, havia uma confusão muito grande com relação aos entendimentos e os propósitos que estavam querendo passar e ser aceito, né? Uma vez que a lei não tinha essa possibilidade nenhuma de que a pessoa pudesse alcançar a salvação, né? Eu penso que estava muito confuso lá. Assim, né? Não sei, né? Não sei como é que o senhor pode dar uma explicação melhor com relação a isso. Eu vou colocar duas coisas. Primeira coisa que a gente vai ler lá na frente, é um versículo que eu acho muito interessante. Quando Paulo foi para Jerusalém, da quarta viagem dele, eles falaram com os presbíteros lá e eles falaram, olha Paulo, a história sobre você é isso, você está falando para os judeus não mais praticar a lei de Moisés. E quando Paulo deu seu testemunho, a conclusão deles foi, tá vendo? Tem muita gente que converteu a Cristo que entre os nossos povos judeus, e todos são zelosos pela lei. E eu sou da opinião, e tem pessoas que discordam comigo, mas que os judeus que se convertem continuaram a praticar a lei de Moisés, guardar o sábado, as festas. Se eu fosse judeu, e eu descobri que minha concunhada, hoje ela é metade judia, se eu fosse judeu, eu ia guardar a lei. Não para salvação, mas eu ia guardar esses festivais porque são figuras que expressam a coisa de Jesus. Uma coisa que eu fiz lá na África com meus alunos, eu fiz uma festa da Páscoa dos judeus. Eu fiz a refeição igualzinho os judeus fazem. Eles ficaram maravilhados de ver como essas coisas prefiguraram Cristo. Agora, os judeus tinham que entender, seguindo, guardando o sábado, não fez eles mais espirituais do que os gentios que não guardaram. Esse é claro em Romanos 13 e 14 fala sobre esse assunto.
Mas eu creio que os judeus guardaram a lei. Agora, os gentios não eram obrigados a guardar essas coisas assim. Agora, hoje em dia, você vê muita confusão sobre isso. Os adventistas podem falar, é salvação pela graça. Mas se você quer manter sua salvação, você tem que guardar a lei. Senão, você está perdido. E você escuta muita mistura da lei e graça nas igrejas hoje em dia. Tem pessoas da Igreja dos Irmãos que não entendem a salvação pela graça, que não entendem que a intimidade com Deus é que leva à obediência, que a motivação correta de obediência não é de ser abençoado por Deus ou evitar seu mau favor, mas a obediência da presença do Espírito Santo na nossa vida. E nossa busca de intimidade com Deus é que leva a purificar nossas vidas. Então, eu quero falar uma coisa que eu quero que vocês falem entre vocês sobre esse assunto agora. Eu vou dividir em grupos daqui um pouquinho, mas você está vendo a importância desse momento aqui? Porque se eles tivessem decidido o contrário, judaísmo, cristianismo seria uma seita de judaísmo. E todos nós teríamos que converter para judaísmo para se tornar cristão. E esse momento foi quando a igreja se liberou. Eu creio que através desse concílio é que as pessoas entenderam a graça de Deus e nota a firmeza dessa coisa aqui, que a salvação é pela graça, não pela lei. A lei do Antigo Testamento prefigurava Cristo. Então, é muito importante entender a importância desse momento aqui. Esse, para mim, é o ponto alto do livro. O resto do livro vai ser muito mais fácil. Mas se você entende o livro de Atos até agora, você vai entender o resto do livro tranquilo. Mas ele escreveu uma carta para os gentios. Eu gosto dessa frase de versículo 28. Basicamente, eles falaram, essas pessoas chegaram aqui, perturbaram vocês, nós não autorizamos essas pessoas para fazer isso, nós quereríamos, e ele falou, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Agora, esse mostra que eles não estavam procurando sua inteligência, sua opinião, de controlar a situação, mas eles estavam sensíveis ao Espírito Santo, e o Espírito Santo comunicava entre eles. Eu gostei disso, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Começa com o que agrada a Deus, né? Que agrada o Espírito Santo, como ele está direcionando. Então, eu creio que tudo que está na carta a gente já explicou, mas essa frase, para mim, fala tudo, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nota como eles resolveram esse conflito com muita espiritualidade e respeito. E só para terminar, eu coloquei aqui, devemos esteja atento para as pessoas que precisam da graça de Deus, porque você pode ver que esse foi a mensagem, a graça de Deus das pessoas. Então, a gente entendendo essa graça, a gente olha para os outros. Agora, terminando o capítulo 15, é muito interessante, esse é um bom lugar para fazer, esse é Pedro e Barnabé lutando um contra o outro. Eu não sei quem fez isso, mas parece UFC, alguma coisa aqui, mas o que aconteceu? Por que a equipe foi assim? Porque primeira coisa, a gente falou sobre isso semana passada, porque João Marcos abandonou a equipe. Isso é importante nessa questão. Talvez ele não gostou que seu primo não era líder da equipe mais. Ele não concordou com o ministério entre os gentios. Talvez estava um choque para ele de conviver. Ele é só um judeu, estou convivendo com esses gentios impuros, não aguento mais. Talvez ele fosse com saudável, mas foi mais difícil do que ele imaginava. Queria voltar para casa, saudades da mãe, tudo isso. Talvez foi uma mudança dos planos, porque, como eu falei, é possível que o plano original de Pedro e de Paulo e Barnabé era só evangelizar Chipre. Agora, nesse momento, eles foram para Pamfília e João Marcos fala, não mais, eu não quero mais disso, vou para casa. Então,
o que aconteceu, eu coloquei aqui, os conflitos devem ser resolvidos de uma forma que honra a Deus. A solução, eu prefiro isso, Paulo, no lado direito lá, que ele falou com Barnabé, Barnabé, eu não concordo com você nesse coisa de levar João Marcos conosco, mas vamos dividir o campo. Você vai para Chipre, eu vou para Galácia. Então, eu creio que era algumas pessoas, mas a palavra grega que foi usada lá fala aqui, mas Paulo que não razoável tomassem consigo aquele que a Panfilha desertou. Eles separaram, eles falaram que a palavra grega que é usada aqui era de um atrito bem forte, mas a pergunta que você falou que Pedro, desculpe, Barnabé levou as pessoas lá para Chipre, ele levou João Marcos, a gente não vê nada mais dele. E o resto do livro de Atos continua a seguir a pessoa de Paulo. Quem estava correto? Algumas pessoas falam que Paulo foi um apóstolo e líder da equipe, Barnabé deveria ter sido submetido. Pergunta. A igreja enviou Paulo e Silas e não Barnabé. Você pode ver que no fim dessa coisa aqui, que ele falou que versículo 40 fala, Paulo, tendo escolhido, Silas partiu, encomendado pelos irmãos, não fala isso de Barnabé. Então, Barnabé sumiu da história e Marcos, mas a gente sabe que Marcos mudou. Paulo até falou bem de João Marcos depois disso, ele é útil, então talvez João Marcos mudou com o resultado disso. A gente não sabe, mas muitas pessoas falam que Barnabé ele foi correto porque ele foi um homem que deu uma segunda chance para as pessoas. E eu sou dessa maneira também. Pessoas falham, erram, mas a gente deve recuperar as pessoas. Paulo e Barnabé, eles se reconciliaram, porque em 1 Coríntios 9, 6, ele falou bem, como companheiro dele. Ok, então eles dividiram o campo e semana que vem a gente vai falar e entrar direto na segunda viagem missionária.